Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor Wallace França, sou professor de Direito Penal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso de exercícios Adelante, curso direcionado para o seu concurso de escrivão da PCDF. Irei trabalhar com vocês a nossa Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, tá? Que substituiu a Lei 4898 da década de 60, de 1965. Então, lei quentinha, acabou de sair do forno, vai cair com certeza. Interessante que o seu edital colocou essa lei no edital antes mesmo da lei ter vigência plena, tá? Porque ela tinha um prazo de vacácio, ela já estava publicada, mas com prazo de vacácio. Então, o edital veio e colocou ainda na vacácio. Interessantíssimo. Vai cair muito, mas muito. Pode colocar na tela a lei 13.869 de 2019, nova lei de abuso de autoridade. Nova lei de abuso de autoridade. Perfeito? Tranquilo? Muito bem, tá aí a nossa lei 13.869 de 2019. Qual vai ser a nossa técnica? Como é uma lei nova, eu não tenho muitos exercícios. Tá? Como é uma nova lei, não existem muitos exercícios na praça. Então, os exercícios utilizados serão questões inéditas, serão questões trazidas. Professor, mas eu quero aprender toda a lei. Leia toda a lei, claro, tá? Com certeza você tem que ler a lei, sem dúvida nenhuma. Só que, ao fazer exercícios, eu trago a legislação também para a gente poder trabalhar. Olha, na lei está assim. Aí eu trago a lei depois. Não tenha dúvida, saiba que não tem como eu trazer toda a lei. Tá? Porque aqui é um curso de exercícios, um curso mais específicos. Mas fica aqui o nosso compromisso para que você leia toda a lei 13.869 de 2019. Duas leis penais especiais, uma penal e uma processual penal para você estudar, a Lei 9.099 e a Lei 13.869. Nada demais, tá? Nada demais. Edital enxuto, edital muito bom aí para você estudar e passar, ok? Pode colocar na tela, vamos lá. A nossa Lei 13.869, eu sou o professor Wallace França. Primeira questãozinha. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, anote. Servidor ou não, da administração pública, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Qualquer agente público em sentido amplo. Certo, errado, gabarito corretinho. O crime de abuso de autoridade é um crime próprio, que é praticado por um agente público. Entende a doutrina, interpretando o artigo 30 do Código Penal, que é possível a coautoria com um particular. Isso é possível, mas na essência é um crime próprio, pois se exige uma qualidade especial do agente, qual seja ser um agente público no caso da lei de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, ok? Pode colocar na tela, coloquei o nosso artigo 2º, da lei, bem grandinho, tá? Bem grandinho. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Presta atenção aqui, ó. Não é necessário que seja um servidor efetivo. Servidor ou não servidor. Um particular que exerce uma função pública. Um particular que exerce uma função pública, ele não é servidor, mas ele é agente público. Trazendo aqui os conceitos de direito administrativo, agente público engloba o servidor público, o empregado público, o agente honorífico, agente público em sentido amplo. Tudo bem? Ele não é servidor, mas exerce uma função pública. Logo, pode praticar o crime de abuso de autoridade. Tá? Pode praticar o crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Na tela. Servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional. Isso aqui é uma forma de falar, tá? Direto, indireto, fundacional. Por quê? A administração fundacional, a fundação pública, ela faz parte da administração indireta. Tá? Mas como é um termo antigo, eles continuam utilizando. É a administração direta. Quais entidades da administração direta? União, Estado, DF e municípios. E a administração indireta? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Não, olha só, não se limitando a. Ou seja, o rol aqui é exemplificativo. Rol exemplificativo, não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas aí equiparadas. O que está dizendo aqui pra gente? Olha, esses daí são. Esse rol que eu estou trazendo são, mas não se limita a eles. Interessantíssima forma de escrever aqui. Não se limita. Entre outros, esses são, mas existem outros. Esse rol é um rol
exemplificativo. Tudo bem? Então, primeira coisa, servidores públicos e militares ou pessoas a ele, na tela, pessoas a eles equiparadas. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo e membros do Poder Judiciário. Juízes, membros do Poder Legislativo, deputados, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou Conselho de Contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. É um conceito muito mais amplo que o conceito anterior da Lei de Abuso de Autoridade. Tá? O conceito anterior estava lá no artigo 5º da Lei 4.898. O artigo 2º traz um conceito muito mais amplo. Tá? Muito mais amplo. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Próxima questão. Próxima questão. A nova Lei de Abuso de Autoridade prevê crimes de ação penal pública condicionada à representação e crimes de ação penal pública incondicionada. Certo ou errado? Questão está errada. Questão está errada. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Tranquilo? Isso não impede, olha só, os crimes de ação penal pública incondicionada não impede a ação penal privada subsidiária da pública. O crime é de ação pública. O crime não é de ação penal pública condicionada ou ação penal privada. O crime é de ação pública. Mas isso não impedirá, tá? Isso não impede a ação penal privada subsidiária da pública, caso o Ministério Público fique inerte aí no seu prazo de oferecimento de denúncia. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e na lei anterior também era assim? Eram de ação penal pública também. Só que a lei tratava lá do direito de representação, que na verdade era uma notícia do crime. O crime também era de ação penal pública incondicionada. Tá? Isso não mudou. Só que agora está expresso na lei. Por estar expresso na lei, crime de ação penal pública incondicionada é uma questão muito provável de prova. Tá? É uma questão muito provável de prova. Os crimes de ação penal pública incondicionada é regra do direito. Se a lei não fala nada, o crime é de ação penal pública incondicionada. Acontece que algumas legislações especiais, elas vão lá e falam, sem precisar. Elas vão lá e falam, ó, os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. Por falarem, cai em prova. Estatuto da Criança e Adolescente, Lei dos Crimes Ambientais, Lei dos Crimes contra o Idoso, Estatuto do Idoso. Por falarem que é de ação penal pública incondicionada, cai em prova. Se não falassem, seria. Mas por falarem, lei de abuso de autoridade. Como está descrito que é crime de ação penal pública incondicionada, provável questão de prova. Tudo bem? Na tela. Então, gabarito errado. Os crimes são de ação penal pública incondicionada. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Aqui, na vírgula, ali ficou estranho, mas a vírgula seria o ou, tá? Ele adita a queixa, uma hipótese. A queixa continua. Aditou a queixa continua. Ou ele repudia a queixa. Quando ele repudia, aí sim ele oferece denúncia substitutiva. Então é repudiar e oferecer denúncia. Aditar a queixa é outra hipótese. Tudo bem? Então são duas hipóteses na tela. São duas hipóteses. Então cabe ação penal privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. A lei de abuso de autoridade anterior previa um prazo legal para oferecimento de denúncia. Prazo de 48 horas. Isso caiu, né? Isso caiu, não tem mais. Segue a regra geral. Regra geral, 5 dias se preso, 15 dias se solto. Então repudia a queixa-crime, ou adita, né, fornece elementos, ou repudia, oferece denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo no caso de aditar a queixa. Porque se ele repudiar e oferecer denúncia, ele vai ser a parte, né? É o MP que vai oferecer denúncia. Aí ele não vai intervir em todos os termos do processo, ele vai estar lá no processo. Fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Tá? Retomar a ação como parte principal.
Previsão lá do nosso, salvo engano, artigo 29, né, do Código de Processo Penal. Muito próximo. A ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, mesmo regramento do CPP, contado da data em que se esgotar o prazo por oferecimento de denúncia. Então o MP tem um prazo dele. Ultrapassou, acabou o prazo do MP, inicia o prazo de 6 meses para oferecimento de denúncia pelo particular, pelo ofendido aqui no caso do crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Ele tem o prazo de 6 meses. Professor, passou 6 meses, ele não faz nada. Decai o direito dele de oferecer a queixa subsidiária. Decai o direito de ação penal privada subsidiária da pública. Mas essa decadência é uma decadência imprópria, porque o Ministério Público continua podendo oferecer a denúncia até prazo prescricional, tá? Até prazo prescricional, e a prescrição é de acordo com a pena do delito em regra, né? Artigo 109 do Código Penal, tá? De acordo com a pena. Veremos que temos duas penas aqui. Ou é 6 meses a 2 anos, ou é 1 a 4 anos. Detenção de 6 meses a 2, ou detenção de 1 a 4 anos, tá? Então, ou seguir no patamar de 2 anos, ou seguir no patamar de 4 anos para oferecimento aí, para o prazo prescricional. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Não me embolar não, senão vai ficar muita informação. Vamos com calma. A Lei 13.869 prevê expressamente a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, exercida no prazo de 12 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. A questão está errada. O prazo é de 6 meses, né? O prazo é de 6 meses. Acabamos de ver isso aqui. Nos termos da Lei 13.869 de 2019, constitui efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Errado, a perda não é automática, ok? A perda do cargo na lei de abuso de autoridade não é automática. Vou te dizer que foi, entre aspas, uma contramão do que estava ocorrendo em legislação penal. Porque a lei de abuso de autoridade antiga, da década de 60, a perda do cargo também não era automática. A perda do cargo também não era automática. Acontece que vieram legislações posteriores. Veio a Lei 7.209, que alterou a parte geral do Código Penal, trazendo perda do cargo também não automática. Trazendo perda do cargo também não automática. Veio a Lei 7.716, a Lei de Racismo, trazendo perda do cargo também não automática. Aí veio a Lei 9.455 de 97, a Lei de Tortura, prevendo perda do cargo automática. Também veio a Lei 12.850 de 2013, prevendo perda do cargo em casos de organização criminosa, com perda automática. Ou seja, o movimento era transformar em perda automática. Aí vem a Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869 de 2019, com perda do cargo não automática. Tudo bem? Perda do cargo não automática. Perfeito? Na tela. Trouxe aqui o artigo. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de reparar o dano. Se você é condenado por abuso de autoridade, essa condenação por abuso torna certa a obrigação de reparar o dano no âmbito civil. Tá? Torna certa a obrigação de reparação do dano no âmbito civil. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. O juízo criminal, ele pode determinar o mínimo da reparação, só o mínimo, não é o máximo. Então, para a prova, isso aqui já existe previsão no Código de Processo Penal também, tá? Quando trata da sentença, também trata dessa reparação. Juiz criminal poder dizer o quanto mínimo de reparação do dano. E aí tem um ponto interessante, que é a pergunta, essa obrigação de reparar o dano, ela é um efeito automático? Ela é um efeito automático da sentença? Eu vou voltar nesse ponto, porque ficou um ponto meio nebuloso. Você vai entender por quê. Coloca na tela. Então, a obrigação de reparação do dano é o primeiro efeito. Segundo efeito, deixa eu pular aqui para o terceiro efeito. Terceiro efeito, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. E a, segundo efeito, inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Isso aqui vai estar na sua prova.
Tá? Isso aqui vai estar na sua prova. Período de 1 a 5 anos. Isso aqui vai estar na sua prova. Por que vai estar na sua prova? A inabilitação na lei anterior era pelo prazo de até 3 anos. Se fosse cargo de natureza policial, ele ficava afastado do município da culpa pelo prazo de 1 a 5. Então esse prazo de 1 a 5 era para um caso específico. Ele virou a regra geral. A inabilitação é pelo prazo de 1 a 5 anos. Na lei de tortura, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, na lei 13.869, vai cair na sua prova, é pelo prazo de 1 a 5 anos. Perda do cargo e inabilitação pelo período de 1 a 5 anos. Tudo bem? Na tela. Parágrafo único. Esse aqui que é o ponto que eu queria chegar. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, perda do cargo e inabilitação, do caput deste artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, perda do cargo e inabilitação somente ocorrerá se o agente for reincidente em crime de abuso. Não é reincidência genérica, é reincidência específica. Perda do cargo somente se o agente for reincidente, e mesmo ele sendo reincidente, essa perda do cargo não é automática. Depende de manifestação do juiz sentenciante, depende de motivação do juiz na sentença. Tudo bem? Tranquilo? Depende de manifestação, depende de motivação na sentença pelo juiz. Perfeito? Na tela. Devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tudo bem. Aí você vai falar assim, professor, o inciso 2 e o inciso 3 depende de reincidência e motivação. Não são automáticos, eles dependem da reincidência e motivação. E o inciso 1? O inciso 1 não depende da reincidência. Primeiro ponto. O inciso 1 não depende da reincidência. Esse é o primeiro ponto, simples. E de motivação? Aí eu pergunto, o inciso 1 não foi falado sobre o inciso 1, sobre a reparação do dano. Ela é automática, então? A reparação do dano é automática? Na tela. Olha o que fala o inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenização do dano causado pelo crime, devendo o juiz a requerimento do ofendido fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. O inciso 1, ele traz assim pra gente, olha, se condenou, isso é certa a obrigação de reparação do dano. Ou seja, é um efeito automático. Se condenou, dessa condenação, ela torna certa a obrigação de reparar o dano. Só que o juiz, ele deve colocar o mínimo, o juiz deve pegar o mínimo de reparação e colocar na sentença, aí foi, entre aspas, uma falha. Se a condenação torna certa a obrigação de reparar o dano, a pessoa vai pegar essa condenação e vai fazer o quê? Vai ter que executar no cível. Porque apesar de tornar certa a obrigação de reparar o dano, o juiz só vai dizer o mínimo, pode colocar na tela, o juiz só vai dizer o mínimo se for a requerimento do ofendido. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo. Se o ofendido não requerer, o juiz não vai fixar. Ou seja, o juiz fica vinculado a um requerimento do ofendido. Se não houver o requerimento do ofendido, o juiz não fixa o mínimo. Logo, a condenação torna certa a obrigação, mas o juiz só coloca o mínimo se houver requerimento do ofendido. Professor, e se não houver requerimento? O juiz não diz o mínimo, mas torna certa a obrigação. Ou seja, ele pega aquela condenação e executa no âmbito civil, inclusive em relação ao quantum. Na execução no âmbito civil, teria de ser discutida duas coisas. Primeiro, houve indenização? Segundo, qual é o quanto indenizatório? No caso de condenação, só se discute o quanto indenizatório. Por quê? Porque houve dano. O dano já está comprovado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. As questões mais tranquilas serão letra de lei, né? Mas eu queria que você tomasse cuidado esse para a requerimento do ofendido. Se estiver aí de ofício, está errado. Devendo o juiz de ofício fixar. Não, está errado. É devendo o juiz a requerimento do ofendido. Tudo bem? É só esse ponto que eu queria que você ficasse esperto. Vamos lá. Próxima questão. De acordo com a nova lei de abuso de autoridade, para aplicar a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, deve o juiz
motivar de forma específica na sentença condenatória. Correto. Faltou falar da reincidência, né? Faltou falar da reincidência. Ok? Mas, em linhas gerais, o juiz tem que motivar, sim, de forma específica. A perda do cargo, do mandato da função pública e a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, como efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, nos termos da Lei 13.869, são condicionados à ocorrência de reincidência em crimes dessa natureza. Correto. Reincidência em crimes de abuso de autoridade. Reincidência específica. São condicionados à reincidência específica. Se ele não for reincidente, não há que se falar, tá? Não há que se falar em aplicação da perda do cargo e da inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Ok, vamos adiante. Nos termos da Lei 13.869, não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista a gravidade da violação aos bens jurídicos protegidos pela referida lei. É uma questão muito bem feita essa daqui, questão muito boa. É possível a substituição? Na lei de drogas é possível, né? Na lei de drogas é possível, porque existia uma vedação e essa vedação foi declarada inconstitucional pelo Supremo, salvo engano, HC 97256. Tá? Foi lá e declarou inconstitucional a vedação de substituição. O ponto interessante aqui é o seguinte: o Código Penal ele prevê a substituição. E dentre os requisitos para a substituição, é crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, é crime com pena até 4 anos. Tem que ter pena até 4 anos. Eu já vou te adiantar. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Ou a pena é de 6 meses a 2 anos, ou a pena é de 1 a 4 anos. Tá? Ou é 6 meses a 2, ou a pena é de 1 a 4. Ou seja, esse requisito está ok. Só que existem outros requisitos. Tem um requisito que é não ser reincidente, mas aí depois vem um parágrafo que diz que reincidente também pode. É meio contraditório. Reincidência acaba podendo. Mas os outros 2 requisitos é o seguinte: for um crime que não envolve violência ou grave ameaça, um crime que não envolve violência ou grave ameaça, e as circunstâncias judiciais serem favoráveis. Circunstância judicial você vai ver no caso concreto, né? Cada caso. Mas crime que não envolva violência ou grave ameaça é um critério abstrato. O crime de abuso de autoridade envolve violência ou grave ameaça? Aí que é o ponto. Em regra, não. Em regra, ele não envolve violência ou grave ameaça. Mas, em algumas condutas, há essa exigência. Então você tem que pensar o seguinte: é possível a substituição da PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direito, no crime de abuso? É possível. Desde que o crime de abuso de autoridade não envolva violência ou grave ameaça. Tá? São 3 condutas só que envolvem. 3 a 4, pouquíssimas condutas envolvem violência ou grave ameaça. Então, na sua leitura, quando você estiver vendo os crimes e você verificar que lá, você lê o crime, opa, esse crime aqui tem violência, você anote, ó, não cabe substituição por PRD. A exemplo do artigo 13. Tá lendo no artigo 13, aí eu leio o artigo 13, opa, nessa parte aqui envolve violência. Então você anota, não cabe a substituição por PRD. Nos demais, é cabível a substituição por pena restritiva de direitos. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Então a questão quando fala assim, ó, não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista a gravidade da violação aos bens jurídicos protegidos pela lei. Tá errado. É possível sim a substituição. Tá? É possível a substituição de PPL por PRD. Tudo bem? Tranquilo? Questão boa. Eu trouxe aqui o artigo para corroborar, nosso artigo 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade prevista nesta lei são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. A lei, esse aqui é o artigo 5º da lei de abuso, tá? Prevê até qual seria a PRD. A prestação de serviço à comunidade. A suspensão, interessante esse ponto, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e das vantagens.
com perda de vencimento. Muito cuidado, ó. Essa PRD aqui é sanção penal conforme artigo 32, é pena conforme artigo 32 do Código Penal. Então PRD é uma pena que substitui a PBL. Se eu estou aplicando uma pena a ele já foi condenado. Não vigora nesse momento mais a presunção de inocência. Não vigora mais a presunção de inocência. Logo, a aplicação da PRD, nesse caso, será com perda de vencimentos. Assim também prevê a Lei 8.112, que traz lá perda. No seu edital também tem 8.112. Traz lá que a pessoa pode ser suspensa do cargo como uma sanção, no caso da Lei 8.112, por infração disciplinar, com perda de vencimentos. Só que lá existe a hipótese de o cara trabalhar e receber metade, né? Existe aquela hipótese, pode trabalhar e receber metade. Aqui não existe essa hipótese. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui é uma PRD mesmo, por pena, por crime. Tá? Não é um direito administrativo. Também existe, durante o processo administrativo, hipóteses de suspensão preventiva. Eu posso suspender ele preventivamente do cargo. Mas nesse caso, nos casos de suspensão preventiva, não há que se falar em perda de vencimentos. Tá? Não há que se falar em perda de vencimentos. Porque suspensão preventiva ainda está sofrendo o processo. Vigora a presunção de inocência. Tudo bem? Na tela. Então, vigorando então a presunção de inocência. Ok? Tranquilo? Continuando. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Aqui vai uma dica para você, principalmente com lei nova. É uma dica importante para você, principalmente com lei nova. Lei nova, o que a pessoa o examinador vai pegar a lei para criar a questão, né? Fala assim, não, vou criar uma questão aqui. Ele pega, quem é do direito não gosta de matemática. Não gosta. É impressionante. Quem é do direito não gosta de números. Aí a galera vai ter que estudar direito tributário, direito previdenciário, aí tem que mexer com números, aí fica chateado. Mas quem é direito econômico, quem é de direito não gosta de matemática. Mas eu não sei porquê, existe uma tara por números. Ele não gosta, mas ele é tarado para cobrar número em prova. Então, número de prazo, normalmente prazo, é cobrado em prova. Então, anote aí, qual é o prazo de suspensão? Na tela. O prazo de suspensão é de 1 a 6 meses. É uma PRD, tá? É uma PRD substitutiva da PPL. Ele fica suspenso do cargo e depois de 6 meses ele volta. De 1 a 6, né? Depois de 6 meses ele pode voltar para o cargo, a voltar a receber a sua remuneração. Diferentemente, é a inabilitação para o cargo. Na inabilitação, ele fica impedido de voltar. Ele fica impedido de entrar. Se ele perder o cargo, se ele era servidor, ele fica impedido de voltar. Se ele não é, ele fica impedido de entrar. Fica inabilitado. Mesmo que ele passe no concurso, ele não pode entrar. Somente... Aí depois que passa o prazo, ele vai entrar automaticamente? Não, ele não entra. Aí ele tem que fazer concurso ou alguma hipótese prevista em lei. E lá, o prazo de inabilitação é de 1 a 5 anos. A suspensão aqui é de 1 a 6 meses. Hipóteses totalmente diferentes, tá? Então preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção, porque isso aí provavelmente estará na sua prova, tá? Muito provável que esteja na sua prova, ok? Na tela. Vamos adiante, vamos adelante. Muito bem. Próxima questão. De acordo com a nova lei de abuso de autoridade, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Só que era até uma preocupação muito grande na época que estava correndo o projeto, né, o projeto da nova lei de abuso de autoridade, era uma preocupação por juízes, por operadores do direito, o chamado crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? É criminalizar o seu entendimento. O crime de hermenêutica é criminalizar o seu entendimento. Então, a lei veio e vedou o crime de hermenêutica. É vedado, é proibido o crime de hermenêutica. Pode colocar na tela. Gabarito correto. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Divergência de interpretação seria o crime de hermenêutica. Criminalizar o seu entendimento sobre um fato, o que você entende. Então, o juiz ia lá e
verificava o caso concreto e entendia, ó, isso aqui é prisão preventiva, e aplicava a prisão preventiva. Mandava, aí a pessoa recorria ao tribunal, o tribunal ia e caçava, não é preventiva. Será que eu poderia punir o juiz por causa de sua interpretação? Isso é o crime de hermenêutica. Não pode. Não pode, desde que, né, vinculados ali aos casos, desde que não seja... Porque às vezes, não, o juiz entendeu que era prisão preventiva, mas ele violou completamente a lei, violou completamente os casos previstos na lei. Aí é possível ser crime, tá? Aí sim é possível ser crime. O que não pode ser crime é somente a interpretação dele. Somente a interpretação dele e o tribunal entender de forma diferente e eu querer criminalizar a interpretação ou avaliação de fatos e provas. Isso não pode. Tudo bem? Continuaremos no próximo bloco. Vou trazer aqui o artigo que trata sobre a proibição, a vedação do crime de hermenêutica para podermos continuar no estudo da nova lei de abuso de autoridade. Te espero a seguir. Tchau, tchau.